Glória a Deus. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você quer que o Senhor faça de novo? Podemos cantar, Kátia, mais uma vez essa parte aqui. Ela é uma oração. Você percebeu isso? Eu quero que você faça essa oração agora. Peço que o louvor que cante essa parte aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te mais uma vez. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te mais uma, faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Continue louvando a Deus por esses hinos maravilhosos que tem nos edificado muito. E também nossos amigos e amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito vocês e continue nos abençoando com esta palavra de louvor. Eu quero pedir à igreja, se você não deu a paz do Senhor para alguém, dê a paz do Senhor para alguém que está do seu lado, ou de onde você está mesmo, né? Dê um cumprimento a alguém, a paz do Senhor para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Deus abençoe a todos, tome assento. E nós estamos aqui mais uma vez para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. E todos os domingos de manhã, pode tomar assento, amados, né? Todo domingo de manhã nós estamos aqui para louvar a Deus, para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor nosso Deus, e também para receber da parte dele uma palavra que venha nos ensinar como viver a vida cristã que Deus preparou para nós. Isso é muito importante, amados. Nós estamos na casa do Senhor também para aprender como andar nos seus caminhos. Deus tem um padrão para cada um de nós. Deus tem um padrão para a sua igreja. E Deus espera que a sua igreja ela caminhe dentro dos padrões que ele estabeleceu. E todas as vezes que a igreja está dentro desses padrões, além dela ser abençoada, ela passa a ser um agente abençoador do ambiente onde ela está. Você crê nisso? Se você crê, dê um glória a Deus bem grande aí, se você está entendendo o que eu estou falando. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, amados, quando nós estamos na casa do Senhor, você está simplesmente no ambiente de adoração, no ambiente de intercessão, mas também no ambiente de adestramento. Adestramento significa treinamento. Quando uma instrução é passada para a gente, você recebe aquela instrução e você começa a colocá-la em ação. E seguramente, tudo aquilo que nós fazemos em relação ao reino de Deus, o que acontece é que começam a aparecer também os resultados quando nós estamos dentro do perfil que Deus estabeleceu. Então hoje, amados, nós queremos falar um pouco sobre um assunto que nós já trouxemos aqui, e eu vou trazer várias outras vezes também, porque é necessário. Nós estamos orando para que haja mudança no nosso país, que haja mudança na igreja, que haja mudança na família, que haja mudança nos governos, que haja mudança no STF, que haja mudança nos legisladores, que haja mudança nas universidades, que haja mudança, enfim, na cabeça das pessoas. Nós estamos orando para isso. Mas quem é que fará estas mudanças? Quem vai fazer esta mudança? Normalmente nós pensamos assim, Deus fará as mudanças. Mas vamos hoje então meditar um pouco sobre essa temática e para que a gente possa entender quem são ou quem é o agente desta mudança. É interessante, por exemplo, se nós sairmos daqui e você andar na rua ali e tiver uma viatura da polícia e eles estiverem fazendo uma blitz e começarem a parar todos os carros, a tendência nossa é parar o carro e tudo que eles pedirem nós vamos atender. Sim ou não? Por que a gente atende? Porque eles são uma autoridade. Se você sai daqui e vai a um médico e ele olha para você, faz exames, etc. tal, e ele
chega à conclusão que você tem que fazer uma cirurgia, e mesmo que você não queira, mas ele coloca lá, você tem que fazer, e explica para você as razões, você vai aceitar aquela posição daquele médico. E por que você aceita? Porque ele é uma autoridade na área de saúde. Você vai para uma escola, e lá tem um professor que está ensinando a matéria, e você está ali acompanhando todo aquele ensino, e depois ele diz, vai ter prova, e é assim que funciona, e você é autoridade. Você está com uma casa na justiça, advogado para lá, conflito aqui, conflito lá, aí cai na mão de um juiz, e o juiz diz, fulano A tem razão, o B não tem, e bate aquele martelinho dele, e diz, esta é a sentença que eu emito. A partir dali, você sai daquele tribunal com aquela decisão que pode ser favorável ou desfavorável a você, mas você tem que aceitar, porque quem decidiu é uma autoridade na área da justiça. Assim, nós vamos caminhando em várias áreas, nós percebemos que o mundo ele é governado por autoridades. Aonde tem autoridade, aí tem governo. Então, amados, eu quero ler um texto na palavra no livro de Malaquias, no capítulo 2, do versículo 7, que diz assim, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor, Senhor dos exércitos. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo. Aqui está falando de uma autoridade. É interessante que Deus está colocando para o profeta Malaquias, que foi quem liberou esta revelação profética, como ele vê uma autoridade chamada sacerdote. É interessante, mas o que é uma autoridade? Autoridade, na realidade, é aquele que tem a habilidade de levar alguém a realizar uma tarefa pela sua influência pessoal. Influência pessoal pode ser capacitação, pode ser o conhecimento, enfim, é aquele que leva alguém a realizar uma tarefa pela sua influência pessoal. Está claro até aqui? Então, o que é uma autoridade? É aquele que tem a habilidade de levar alguém a realizar uma tarefa pela sua influência pessoal. É aquele que tem habilidade para entender, decidir, enfim, coisas dessa natureza. Agora, para que serve uma autoridade? Serve para o governo, mas é autoridade. Você vai comparando aqui com a sua base de conhecimento para você poder entender quando a gente trata de autoridade. Então, a autoridade ela tem um propósito de liderar, tem um propósito de educar. Quando eu falar esses nomes, você já vai identificando. Liderar políticos, um pai, enfim, em qualquer outra área, liderar. Educar, você pensa logo num professor, né? Num pai, num pastor. Instruir, você pensa num professor, porque ele instrui, ele te dá regras, como fazer certos procedimentos. Guiar, orientar, legislar, corrigir também, punir, inspirar, decidir, e a lista vai. Veja quanta coisa está associada a uma autoridade. Pergunta, você é uma autoridade? Você se considera como sendo uma autoridade? Vamos ver agora que elementos constituem uma autoridade. Para poder tirar esse conhecimento aqui, eu volto na palavra de Deus para entender um pouco o perfil de Jesus Cristo, que para mim é o símbolo perfeito de uma autoridade. Então, quando você olha a vida de Jesus, você começa a entender por que Jesus ele era considerado uma autoridade. Em primeiro lugar, porque ele tinha conhecimento. Então, o primeiro passo para você se tornar uma autoridade em alguma área é você ter o conhecimento desta área. Então, você para ser uma autoridade como pai, você tem que entender qual é o perfil de um pai. Que o filho não conhece, mas você como pai conhece. Então, para você se tornar uma autoridade, tem que ter conhecimento.
Você não conhece um médico que é uma autoridade de saúde se ele não tem conhecimento. Você não considera um professor que ele é uma autoridade se ele não tem conhecimento. Você não considera, por exemplo, um teólogo se ele não tem conhecimento de teologia. Você não considera pessoas como autoridade se nela falta o conhecimento. É o primeiro passo, então, para que você construa uma autoridade, é ter o conhecimento daquela área em que você vai exercer a sua autoridade. Então, se você quer fazer um policial, um jovem ser um policial, para ele ser uma autoridade, ele vai entrar numa escola de polícia, vai aprender para ele ser uma autoridade, vai aprender a conhecer a lei, vai aprender a fazer a abordagem de uma pessoa que está fora da lei, como é que ele se conduz, porque ele está sendo formado para ser uma autoridade. Então, amados, autoridade, o primeiro passo para se constituir-se nessa área é ter conhecimento. A segunda coisa importante para você tornar-se uma autoridade é ter caráter. É o conjunto de valores que você tem e que você aplica na sua vida e que faz com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam bem. Caráter. Se você tem muito conhecimento, mas você não tem caráter, o que vai acontecer é que a sua autoridade vai diminuir. Quantas autoridades hoje estão presas por causa do caráter? Você vê uma sequência de governadores do Rio de Janeiro, políticos, enfim, tantas pessoas que eram autoridades estão presas. Por quê? Por causa do caráter. Infelizmente, nós temos um pastor preso hoje por causa do caráter. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A primeira coisa é que para você formar uma autoridade, você tem que ter conhecimento da área que você se dedica. A segunda coisa é o seu caráter, que é o conjunto de valores que você crê e que a sua vida são regidas por estes valores. A terceiro aspecto para você formar uma autoridade chama-se coerência. Sobretudo quando você fala de uma autoridade no campo moral e no campo espiritual. É o grau de aderência que a sua vida tem com aquilo que você crê, com aquilo que é a área onde você exerce a sua autoridade. Vou dar um exemplo. Se você é um policial e você anda no trânsito todo errado, você não é coerente. Se você é um professor, né, ou melhor, é um médico, e você ensina as pessoas como ter boa saúde, e você tem a saúde toda arrebentada, você bebe, você fuma, você tem pressão alta, você tem diabetes, você está acima do peso, você é todo errado, você não tem coerência, porque você ministra saúde para as pessoas, mas você não ministra para a sua vida. A mesma coisa, se você é um pastor, você ensina santidade, retidão, verdade para as pessoas, e você tem uma vida toda irregular, então significa que você é uma pessoa incoerente. Então você não constitui-se uma autoridade. Então veja só, para você ser uma autoridade, você precisa de conhecimento, caráter e também de coerência. Coerência é a maneira como você vive. Em quarto lugar, você precisa ter coragem. A autoridade tem que ter coragem. Porque a autoridade, ela é exercida no ambiente, às vezes, onde as coisas estão irregulares. E você vai ter que colocar as coisas no seu devido lugar e pode haver reação. Então, consequentemente, você, para o exercício da autoridade, você precisa também de coragem. Jesus era um homem corajoso. Olha como é que ele fez quando ele entrou lá no templo e tinha aquelas pessoas que tinham mudado a finalidade do templo. Olha como Jesus se dirigia para os fariseus, para as pessoas, os falsos religiosos da época. Jesus, você olhava assim, mas Jesus estava sendo muito duro. Não, ele estava exercendo a sua autoridade. Então, para ser uma autoridade, você precisa de conhecimento, você precisa de caráter, você precisa de coerência e você também precisa de conhecimento, caráter, convicção. Você precisa de conhecimento, caráter, coerência e coragem. E em quinto lugar, você precisa de convicção. Você tem que crer naquilo que você ensina, naquilo que é a tua base de valores e de conhecimento. Então veja só, os elementos que constituem a autoridade, que fazem com que você gere influência sobre a vida das pessoas. Então, primeiro, é o conhecimento. Em segundo lugar, o caráter. Em terceiro lugar, coerência. Em quarto lugar, coragem. Em quinto lugar, convicção.
Estas 5 estruturas, elas formam na pessoa o que nós chamamos de autoridade. Então veja só, se nós queremos mudar o mundo ele só será mudado se as autoridades que têm esse propósito, elas começarem a se revestir dessas estruturas e elas se levantarem para agir no propósito que Deus tem dado a elas. Um pode ser na igreja, outro pode ser na área do legislativo, na área do judiciário, na área das artes, na área de imprensa, na área que for. Mas você tem que se levantar lá para se construir uma autoridade dentro dos padrões de Deus. Então existe autoridade para o mundo físico. Por exemplo, um professor que ensina física. Um médico, ele é autoridade para o campo físico. Ou um artista, enfim, uma área secular normal. Existem as autoridades no mundo moral. E a igreja, ela entra aqui também. Ela é uma autoridade no mundo moral. Então você tem que ter conhecimento, caráter, coerência, coragem, convicção para o mundo moral. E também tem a autoridade no mundo espiritual. E Jesus, ele era uma autoridade nessas 3 áreas. Ele tinha conhecimento da palavra e tinha conhecimento das ciências também. Jesus Cristo tinha um caráter, tanto que você, para ser coerente como cidadão do reino dos céus, você tem que ter o caráter de Cristo. Já foi pregado aqui sobre este assunto aqui, se eu não me engano foi o irmão Paulo que pregou sobre esse assunto há algum tempo atrás. Você tem que ter coerência, é a vida que você leva. Se ela tem aderência à palavra de Deus, se ela é consistente com a palavra de Deus. Coragem para enfrentamento. Amados, estamos vivendo num tempo em que nós nos comportamos como cristãos o politicamente correto. Nós não gostamos de falar aquilo que uma oposição se levanta. Quando nós falamos que a igreja não aceita o homossexualismo porque é uma degradação da criatura de Deus, muitas pessoas se recolhem, não vamos falar isso, que isso não é politicamente correto, vai levantar-se uma oposição. Amados, a igreja, ela está no mundo para denunciar o pecado. Homossexualismo é pecado e você, se está nessa prática, você não entrará nos céus. Você estará debaixo de condenação. Então não tem como. Nós aceitamos muitas das vezes que a política é o ambiente onde se faz a mentira. Mas não, tem que ser o ambiente da verdade. Então, quando nós estamos falando, amado, de autoridade espiritual, nós estamos falando que nós vivemos e declaramos os princípios da autoridade espiritual. Coragem para enfrentamento. Convicção fala da nossa fé. A fé é aquilo que você está vendo, eu chamaria isso de uma fé natural, uma fé racional, mas também é aquilo que você não está vendo. Quando a gente age por fé, nós estamos vendo aquilo que ainda não aconteceu. Como Abraão disse que ele viu a cidade, que tinha fundamentos que não eram construídos por mãos humanas. Ele viu não pelos olhos humanos, mas ele viu pelos olhos da fé. A fé te leva a lugares muito extraordinários. E no campo da autoridade espiritual, a fé, que é a convicção, ela faz parte. Então o conhecimento da palavra, o caráter de Cristo, a coerência, a vida como você vive, a coragem para o enfrentamento e uma fé. Isso junto forma em nós a estrutura de autoridade para que nós possamos mudar o ambiente onde nós estamos. Nós somos autoridades do reino de Deus. E é o Espírito Santo quem trabalha em nós para que estes atributos, eles sejam forjados na nossa vida. E é por isso que nós estamos ministrando aqui sobre o Espírito Santo, porque, amados, por nós mesmos, nós somos uma autoridade, ainda que possamos ser bem intencionados, autoridades limitadas. A autoridade que Deus nos deu, ela tem influência na vida política, na vida social, na vida econômica, na vida jurídica de um país, na vida artística, no entretenimento, e ela tem autoridade também para o mundo invisível. Então veja só, nós temos um problema aqui, e agora a gente cai nesse texto que está aqui agora. Porque Deus está dizendo a respeito do sacerdote, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, ou seja, o conhecimento estruturado estará com o sacerdote, e da sua boca buscarão a lei, a maneira como viver. Que lei é para disciplinar o comportamento, orientar comportamentos, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, amados, você quando olha para o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo,
nós começamos a perceber que a igreja está vivendo um período de deficiência de autoridade, porque há uma deficiência de autoridade no nosso sacerdócio. Pastor, mas nós somos sacerdotes? Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que o nosso sacerdócio se enfraqueceu. Todas as vezes que o Espírito Santo, ele não é prioridade na vida de um sacerdote, aquele sacerdócio ele se enfraquece. Todas as vezes que nós elegemos outras coisas no lugar do Espírito Santo de Deus, o sacerdócio começa a diminuir. E quando o sacerdócio diminui, a autoridade do sacerdócio diminui. Muitas das vezes, o homem que está na função sacerdotal, ele começa a buscar alguma coisa para compensar a perda da autoridade sacerdotal. E ele começa a apelar para as capacidades humanas. Então nós crescemos, então vou chamar aqui quem é o teólogo tal, quem é a pessoa que tem nome famoso, que tem mais de 1 milhão de pessoas que seguem nas redes sociais, enfim, e nós começamos a criar isso para ver se nós resgatamos um pouco de autoridade. Amados, mas isso não traz o resgate da autoridade. O resgate da autoridade vem quando nós reconhecemos que nós perdemos a força da autoridade que temos que ter, nós reconhecemos os nossos pecados e nos voltamos para a fonte da autoridade, que é o Senhor Jesus. O livro de Malaquias, ele é um livro pequeno, de apenas 4 capítulos. É um livro que foi escrito por um profeta que Deus levanta para repreender sacerdotes que tinham perdido a autoridade. Esse livro você vai ver, ele está direcionado para a classe sacerdotal. Uma classe que tinha se tornado estéril, talvez pasteurizada. Conheciam a verdade, veja só, mas os outros aspectos da coerência, da convicção, você vai encontrar tudo isso nesse livro aqui, negado na vida dos sacerdotes. Que, como nós falamos aqui, a autoridade é composta de conhecimento, ela é composta também de coerência, de caráter, convicção, coragem, etc. Você vai perceber que os sacerdotes que estão relacionados aqui no livro de Malaquias, eles não tinham mais as outras características que definem uma autoridade. E eles agiam contrariamente à expectativa de Deus. E o Senhor levanta um profeta para repreender aqueles sacerdotes que haviam perdido a autoridade, e Deus reafirma o que ele esperava de um sacerdote, dizendo, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Ou seja, alguém vai procurar um sacerdote para poder entender qual é a lei, qual é a regra correta, qual é a norma que rege um comportamento. Mas já pararam para pensar nisto? Nós somos uma comunidade de sacerdotes. E Deus espera que nós exerçamos o nosso sacerdócio dentro das nossas casas, nós exerçamos nosso sacerdócio na igreja, mas sobretudo que nós exerçamos o nosso sacerdote aonde nós estivermos. Pode ser na fila do ônibus, pode ser no mercado, dentro de um avião, pode ser no ambiente, num setor de trabalho, pode ser numa festa, pode ser numa universidade, numa escola, não importa onde você esteja, Deus espera que você lá exerça o seu sacerdócio e você seja uma autoridade sacerdotal. Veja que Deus quer mudar o mundo, não é pela uma autoridade jurídica, não é levantando um político. Deus quer mudar o mundo através de um sacerdote que tenha autoridade. E para isso Deus constituiu a nação de Israel, como está em Êxodo 19, versículos 4 e 5. Deus constituiu uma nação de sacerdotes. Ou seja, aqueles que ministram em nome do Senhor dos exércitos. Essa palavra, amados, ela vem num tempo hoje em que nós nos adaptamos ao politicamente correto. A igreja, ela tem reduzido
no aspecto autoridade, a sua coragem. Por que eu vou denunciar o pecado se vai levantar tanta gente contra mim? Por que eu vou denunciar o pecado dentro da minha casa se os meus filhos vão se levantar contra mim? Por que eu vou denunciar o pecado dentro da minha casa se meu marido vai voltar contra mim, se minha esposa vai voltar contra mim? Por que eu vou denunciar o pecado lá no meu ambiente de trabalho se todos aqueles meus amigos voltarão contra mim? Apesar de eu viver no meio de um grupo de homens que são todos adúlteros, enfim, ligados a coisas horríveis, mas eu não posso falar nada porque eles vão se levantar contra mim. Mas você está colocado lá como um sacerdote, você tem que exercer a sua autoridade sacerdotal. Isso vale para dentro das nossas casas também. Amados, eu não posso dizer que eu sou uma autoridade sacerdotal dentro da minha casa se você admite se nós admitamos determinados comportamentos que não são compatíveis com o ambiente sacerdotal. Ah, mas como eu vou fazer isso? Meus filhos vão ficar contra mim? Certa vez, um casal me procura e fala assim: pastor, o marido, ele era um diácono na igreja, uma pessoa já quase uns 70 anos, ele e a sua esposa, pessoas fiéis na igreja. Disseram: nossa filha, ela não quer mais servir a Deus. E qual a idade dela? Tem mais de 30 anos de idade. Eu falei: sim, e aí? Ela mora comigo, pastor. E ela agora decidiu ser budista. E ela levou para dentro da minha casa um Buda desse tamanho. E ela acende incensos, coloca comidinha para ele. E, pastor, isso fez com que eu me sentisse muito mal. Eu olhei e disse: o que o irmão tem feito? Não posso fazer nada, ela já é adulto. Eu disse: quem manda naquela casa lá? É a autoridade sacerdotal. Não é isso? Você pode dizer para ela, você pode ser o que você quiser, mas não aqui dentro. A minha casa eu consagrei ao Senhor. Aqui dentro não tem dois tipos de culto dentro da minha casa. Um culto ao Senhor, um culto a Buda. Aqui não tem. Se você quiser, pega o seu Buda, vai para o seu outro canto e lá você resolve a sua situação. Autoridade. Ele tinha autoridade moral para isso, mas o que é isso? Se recolhe, não, vai criar uma confusão dentro de casa, ela grita comigo. Amados, nós temos que recuperar a autoridade sacerdotal. Você tem que recuperar. Você imagina aquele pai que tem um filho que resolveu dormir com a namorada dentro de casa. E o pai, mas ele já é adulto, né? Tá aí, dorme. Está errado. A autoridade sacerdotal tem que entrar e dizer: aqui não, há princípios. Dorme junto depois que casa. Antes que casa, não. Isso é pecado. Na minha casa eu não vou admitir isso, não. Autoridade, amados. Só que nós estamos nos encolhendo. E pior, que essas ações pecaminosas entram dentro dos lares e começam a entrar dentro das igrejas também. E muitas das vezes a autoridade sacerdotal está se encolhendo porque não quer entrar em choque, não quer criar uma indisposição. Amados, nós somos a igreja do Senhor Jesus e somente a igreja tem autoridade para denunciar o pecado, mas ninguém. Não será o parlamento votando leis que vai frear o pecado, não vai ser um juiz num tribunal, não vai ser uma pessoa cheia de dinheiro, influente na sociedade. A única autoridade que pode denunciar o pecado chama-se a igreja do Senhor Jesus, quando ela exerce a sua autoridade sacerdotal. Porque está escrito, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, guardarão o conhecimento de Deus aqui. E vê quando alguém pecar, você diz: não, isso aqui é pecado, isso aqui destrói. E por quê? Porque isso aqui contraria a lei de Deus. O problema hoje das nossas igrejas terem tornado-se igrejas doentes é porque nós deixamos de exercer a autoridade sacerdotal para sermos adaptados às realidades do sistema mundano. E não adianta eu querer me ressurgir tentando buscar os conceitos morais que estão em Platão, Aristóteles.
Não adianta eu ir lá nessa fonte. A fonte para ser restaurada a autoridade espiritual do sacerdócio, ela está numa igreja que se dobra perante o Senhor Jesus, reconhece os seus pecados, ela desce, se humilha e ela recebe a restauração, a reconciliação e a ação do Espírito Santo volta a ser plena no meio dela. Nós não vamos vencer o mundo, a nossa força com o nosso grito, mas nós vamos vencer com a autoridade sacerdotal dada pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso tomar posse da minha autoridade. Eu tenho que saber que vai ter momentos no exercício da autoridade sacerdotal que nós vamos ficar constrangidos, mas você vai em frente porque a coragem faz parte. Autoridade. Amados, hoje muitos líderes perderam a força para empurrar o pecado para fora da igreja. A igreja ela pode crescer numericamente, ela pode crescer economicamente, ela pode crescer socialmente, mas ela é uma igreja nanica no ponto de vista da autoridade espiritual. Veja o que Deus falou da igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha crescido em tudo. E Deus disse, você não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu? Tudo que Jesus falou relativamente àquela igreja estava relacionado a uma igreja que ela perdeu a sua autoridade sacerdotal. E Jesus dá uma recomendação. Aconselho que você tome algumas providências para que a sua autoridade sacerdotal seja restituída. Dizendo, você compra de mim ouro, compra de mim vestes, compra de mim colírio para que você veja a tua nudez. Esse texto, ele leva-nos a uma reflexão bastante profunda do que acontece com um grupo de religiosos quando eles perdem a autoridade sacerdotal e acham que ainda tem alguma coisa. Eles achavam, dizendo, rico sou, de nada tenho falta, ou seja, está tudo resolvido. Uma igreja que estava completamente cega. Jesus disse, você não sabe que você é um miserável. É aquele que perdeu tudo. Aquele que perdeu a autoridade, assim, você só vê o que está no plano humano, mas você não consegue mais influenciar ninguém, porque você não tem mais autoridade. O Espírito Santo, amados, quer nos restaurar nesta noite. Restaurar nossa autoridade. O sacerdócio, ele é para o exercício de um governo espiritual. Tudo que acontece no governo espiritual se materializa no governo humano. Pode ser dentro de um lar, pode ser dentro de uma organização, dentro de um parlamento, dentro de um governo. Então o sacerdote é aquele que tem acesso lá neste lugar espiritual. E ele estabelece o governo de Deus lá. Não estão entendendo? E quando ele estabelece o governo de Deus lá, naquele lugar que o apóstolo Paulo fala, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, nos lugares celestiais, é lá que nós exercemos a nossa autoridade. Porque o que se decide lá, se manifesta aqui, no visível. O Espírito Santo está buscando corações daqueles que querem tomar posse da autoridade sacerdotal do modelo de Deus. Pastor, mas sacerdote era só no Velho Testamento. Engano seu. O modelo de governança que Deus estabeleceu desde o início para o mundo foi um modelo sacerdotal. Vou dizer para você aqui que estuda teologia, mas não viu isso ainda. Adão foi o primeiro sacerdote que perdeu a autoridade. Ele cedeu a autoridade dele. O modelo estava com Deus. E quando Deus chama Abraão novamente, então Deus começa a trabalhar novamente lá no deserto. Você vai ver em Êxodo 19, Deus voltando a esta área, que é a área da identidade do povo. Olha, se o povo me obedecer, serão minha propriedade particular e serão nação sacerdotal. Deus voltou ao assunto. Deus não mudou. Aí vem Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, pela revelação do Espírito Santo, como acabamos de falar aqui agora, diz, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Veja que o sacerdócio, ele atravessa a Bíblia inteira.
Porque esse é um modelo de Deus de exercício de autoridade. É o modelo mais nobre de exercício de autoridade. É a autoridade sacerdotal. Não é você ser um juiz, um desembargador, um ministro. É você ser autoridade sacerdotal. Porque diz a palavra, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei. Alguém vai estar com a dificuldade, pode ser uma autoridade, procurando um sacerdote para buscar um conselho. Você pode não ser a pessoa que tem mais títulos universitários. Você pode ser a pessoa menos influente no campo social. Mas se você for um sacerdote na autoridade, nós temos que tomar um posicionamento. Parece que o que entra aqui nos ouvidos, daqui a 2 minutos, deletou tudo. E você continua exatamente como era. O inimigo tem impedido muitas pessoas de tomarem, de receberem e reterem a palavra de Deus. Não deixa que o inimigo venha tirar a semente do coração. Mensagens poderosas e a igreja não será transformada porque o inimigo está roubando a tua semente. Começa plantando hoje no teu coração para resgatar, seria teu. Vamos ficar de pé, nós estamos encerrando o nosso culto agora. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Que responsabilidade, porque ele é o mensageiro. É aquele que fala em nome do Senhor dos exércitos. Amados, isso tem importância. Isso tem relevância e isso tem urgência. Deus quer levantar uma igreja onde ela seja reconhecida pela autoridade sacerdotal dela, não pelos títulos que a gente consegue na vida secular. Amados, eu quero ser um sacerdote melhor. E você? Eu quero ser um sacerdote melhor. Eu não quero passar nesta vida aqui em branco. Um dia você vai no cemitério aqui e fala, ali jaz pastor Ribeiro. O que ele fez? Não sei. Ele foi um politicamente correto. Eu não quero levar comigo essa frase. Eu quero combater todos os dias na autoridade que Deus nos tem concedido pelo Espírito Santo de Deus. Se você tem esse desejo de que a tua autoridade sacerdotal ela seja restaurada, eu peço que nós vamos orar agora. Peço que você levante a sua mão aos céus e clame ao Senhor agora. Pai, você clame por você, pela sua casa. Cada um vai clamar por si. E eu vou estar clamando pela igreja, como sacerdote também. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi liberada aqui na revelação dada pelo teu Espírito, uma palavra forte. Que ela toca o nosso coração, ela toca a nossa maneira de viver, ela toca no nosso comodismo, ela toca, Senhor, nos nossos conceitos, ela toca nos nossos sentimentos, ela toca na nossa forma de ver o mundo, Senhor. Pai, temos vivido uma vida adaptada ao sistema mundano. Ó Deus amado, nós somos facilmente adaptáveis a toda onda que se levanta pecaminosa de trevas no mundo. Porque a nossa autoridade, ela foi desconstruída, porque nós não nos apercebemos. Pai, em nome de Jesus, perdemos autoridade como pais, perdemos autoridade como pastores, perdemos autoridade como sacerdotes do Senhor na terra. Porque falta-nos caráter, falta-nos coerência, falta-nos coragem, falta-nos convicção e até mesmo falta-nos conhecimento. Pai, eu peço que teu Espírito sopre nesta manhã um vento de restauração, Senhor, de sacerdócio, um vento de restauração de autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, tira, Senhor, toda amarra, tira-nos de toda a prisão, Senhor, que reduziu a nossa autoridade. Ó Deus, e nos levanta na força do Espírito Santo para sermos autoridades sacerdotais, que possamos impactar a nossa igreja, que possamos impactar os nossos lares,
que possamos impactar a nossa cidade, que possamos impactar a nossa nação, meu Deus. Que possamos reconhecer que esta tarefa é nossa. Esta tarefa o Senhor não vai fazer por nós, por isso o Senhor tem nos chamado a uma proximidade com o teu altar. E muitos não têm compreendido isto, Senhor. Muitos têm ignorado a trombeta de Deus que soa sobre os céus do Brasil, convocando para a intercessão. Muitos não reconhecem que sua autoridade sacerdotal está desconstruída. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nos desperta a buscar a tua face, a colocar a nossa boca no pó, Senhor, e clamar pela tua misericórdia para este tempo de trevas, tempo de pressões intensas sobre a nossa vida e a nossa fé. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. Quantos pais perderam a autoridade sacerdotal dentro dos seus lares? Quantas mulheres perderam a autoridade sacerdotal dentro dos seus lares? Quantos obreiros perderam a autoridade sacerdotal dentro da tua casa, Senhor? Ó Deus amado, queremos mudar o Brasil, mas o nosso sacerdócio não está em condições de fazer isto. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Quebranta-nos, ó Pai, agora pelo teu poder. Leva-nos à sala da reconciliação. Leva-nos aos atos do concerto, Senhor. Ó Deus, nos ensina a nos humilhar na tua presença, a descer, a descer, a descer, até que nos encontremos, Senhor, com a tua vontade. Pai eterno, quebranta-nos, quebranta-nos, livra-nos desta prisão chamada indiferença, livra-nos desta prisão chamada resistência, Senhor. Ó Deus, livra-nos desta prisão chamada crítica, para reter a tua palavra. Repreende, Pai, aquele que vem tirar a nossa semente. Repreende, meu Deus, repreende. Que a semente que foi liberada hoje aqui, Pai, ela produza muitos frutos na vida dos teus filhos que estão aqui neste templo e aqueles que nos acompanham através das redes sociais também, Senhor. Levanta, Pai, uma geração de jovens sacerdotes. Ó Deus, uma geração que está na sua força plena. Levanta, meu Senhor. Levanta adolescentes que sejam sacerdotes verdadeiros, crianças, meu Deus, idosos, Senhor. Levanta, Pai, famílias de sacerdotes para impactar outras famílias. Pai, é tempo de exercermos o nosso sacerdócio com plenitude, mas está nos faltando, Senhor, o poder e a autoridade, porque nós nos afastamos dos princípios da tua palavra. Recebe-nos, ó Deus, agora. Ministra sobre as nossas vidas. Escreve, Espírito Santo, nas tábuas do nosso coração. E que esta palavra venha nos inquietar, Senhor, em todo o tempo, para que possamos cumprir o nosso papel como sacerdote do Senhor nesta terra, para esta geração. Ó Deus, que possamos deixar um legado sacerdotal para a geração sucessiva, Senhor. Ó Deus amado, que a próxima geração ela possa compreender que o mundo é transformado quando os sacerdotes entram em ação, usando a autoridade que só o Senhor pode conceder. Pai eterno, que possamos ver, Senhor, ó Deus, o mundo buscando uma palavra nos lábios dos sacerdotes jovens, dos sacerdotes idosos. Deus eterno, em nome de Jesus, recebe a nossa oração. Unge nossos lábios para guardar a ciência. Meu Deus amado, não para guardar, Senhor, o engano, a falsidade, a palavra fora de propósito, Senhor, mas dá-nos lábios sacerdotais, dá-nos coração sacerdotal, dá-nos olhos sacerdotais, dá-nos mente sacerdotal, Senhor, dá-nos mãos sacerdotais, pés sacerdotais, emoções sacerdotais, Senhor. Ó Deus amado, e assim transforma-nos para sermos instrumentos do Senhor para este tempo. Faz-nos uma igreja sacerdotal, Senhor. Faz-nos o teu povo, um povo sacerdotal na terra e sobretudo para o Brasil nesses dias, meu Pai. Sopra vento do Espírito sobre este lugar. Sopra sobre as nossas vidas. Sopra sobre os nossos ministérios. Sopra sobre a nossa fé, Senhor. Ó Deus amado, e nos restaura. É a minha oração que eu faço a Ti nesta manhã. No nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações, e o vento do Espírito, repouse sobre a tua vida, fazendo-te um novo sacerdote,
sobre a tua família, fazendo uma família sacerdotal, e sobre esta igreja, fazendo uma igreja de sacerdotes. E todos que recebem essa palavra diz: Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Estaremos às 19h30 de volta aqui para estarmos celebrando ao Senhor. Venha, convide pessoas para estarmos juntos aqui. Que Deus abençoe a todos, tenha um bom domingo. Deus abençoe você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Reflita sobre esta palavra e a bênção de Deus estará também sobre a sua vida.